Corveta, fragata, cruzador, são nomes que a gente sempre ouve por aí, né? Mas o que eles realmente significam? Se alguma vez pintou aquela curiosidade sobre qual é a real diferença entre esses gigantes do mar, pode ter certeza que aqui vamos esclarecer tudo. Vamos juntos desvendar o que de fato separa esses três tipos fundamentais de navios de guerra. Pois é, essa é a grande questão. Muitas vezes esses termos acabam sendo usados quase como se fossem a mesma coisa. Mas a verdade é que eles têm papéis, tamanhos de claro, capacidades drasticamente diferentes. Então vamos mergulhar fundo nisso. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender os critérios de classificação desses navios e depois vamos fazer uma espécie de jornada, sabe? Começando pelo menor e indo até o maior, saindo da defesa do nosso litoral e avançando para a projeção de poder nos oceanos do mundo. Para entender essa classificação, a gente precisa olhar para quatro fatores principais. Primeiro, o deslocamento, que é basicamente o peso do navio. Depois, a capacidade operacional, ou seja, o que ele carrega de armas e sensores. Autonomia, que é até onde ele consegue ir sem reabastecer. E, por fim, o papel estratégico. É aqui que a gente começa a ver a real ambição de uma marinha. E a gente começa pela menor das três, a corveta. Para ela, o que importa é defesa regional e agilidade, tudo bem perto de casa. Só de olhar o tamanho a gente já entende muita coisa. Com um deslocamento ali entre 500 e 3.000 toneladas, as corvetas são navios relativamente leves. E é isso que as torna tão ágeis, sabe? Perfeitas para operar em águas mais rasas e movimentadas, bem pertinho da costa. E claro, o tamanho dela define a sua missão. Corvetas fazem patrulha, protegem as águas territoriais e combatem ameaças tanto submarinas quanto de superfície, mas sempre com o foco ali na área costeira. Dá para pensar nelas como as verdadeiras sentinelas da nação. Um exemplo moderno e excelente disso é a nossa classe Tamandaré da Marinha do Brasil. Ela foi projetada exatamente para isso, para ampliar a capacidade de vigilância e de dissuasão aqui no Atlântico Sul, protegendo a nossa famosa Amazônia Azul. Agora sim, vamos para águas mais profundas com as fragatas. Se as corvetas são as guardiãs da costa, as fragatas, elas são as guerreiras versáteis do oceano. Olha só o salto no tamanho. Já estamos falando de 3 a 7 mil toneladas. Esse deslocamento bem maior permite carregar mais armamento, mais combustível e, consequentemente, ter mais autonomia para operar bem longe de portos amigos por muito mais tempo. A missão dela já é bem mais ampla. Elas são as grandes protetoras de navios maiores, como porta-aviões, defendendo o grupo todo contra ameaças que vêm do ar, da superfície e de debaixo d'água. É por essa capacidade multifuncional que elas são consideradas a verdadeira espinha dorsal de muitas marinhas modernas. A classe britânica Type 23 é um exemplo clássico. Essas fragatas são peças-chave em operações da OTAN, o que mostra bem a capacidade que elas têm de se integrar a frotas internacionais e operar em qualquer canto do mundo. E, finalmente, chegamos ao peso pesado da história, o cruzador. Aqui a conversa muda completamente. A gente sai de defesa e escolta para falar de comando e domínio estratégico. Com mais de 10.000 toneladas, a gente está falando de uma plataforma naval massiva. E esse tamanho todo não é só para impressionar, não. Ele abriga um poder de fogo e sistemas de comando que são, sinceramente, incomparáveis. O papel do cruzador é puramente estratégico. Ele funciona como o cérebro de um grupo de batalha, coordenando a defesa aérea de toda a frota. Além disso, carrega um arsenal de mísseis capaz de atingir alvos a centenas, às vezes milhares de quilômetros de distância. O exemplo mais icônico, sem dúvida, é a classe Ticonderoga dos Estados Unidos. Equipados com o sistema de combate Aegis, que é basicamente um radar superpotente com um computador que funciona como um escudo, eles são verdadeiras fortalezas flutuantes, capazes até de rastrear e interceptar mísseis balísticos, uma capacidade de defesa estratégica simplesmente vital. Ok, então. A gente viu cada um em detalhe. Agora, vamos colocar todos eles lado a lado para que as diferenças fiquem ainda mais evidentes. O mais interessante aqui é ver como tudo se encaixa. O tamanho pequeno da corveta leva, naturalmente, a um alcance e um poder de fogo mais moderados, o que é perfeito para a defesa costeira. A fragata, de tamanho médio, consegue equilibrar alcance e poder de fogo para ser essa plataforma multitarefa. E, claro, o porte gigante do cruzador permite o máximo em alcance e poder para ele cumprir seu papel de comando. Resumindo de forma bem direta, corvetas, a função delas é proteger o litoral. Ponto final. Elas são as guardiãs da costa. E as fragatas? Essas são as guerreiras do oceano aberto,
prontas para combate em múltiplas frentes e para proteger o resto da frota. Por último, os cruzadores. Eles não apenas lutam, eles comandam a batalha. Eles projetam a força de uma nação em qualquer lugar do planeta. Certo, então o que tudo isso realmente nos diz? Agora a gente amarra todas as pontas na nossa conclusão estratégica. A diferença entre esses navios, no fim das contas, não é só técnica, é quase filosófica. Ela revela a ambição naval de um país. Uma marinha que foca em corvetas tem uma postura mais defensiva. Já uma marinha que investe em cruzadores, bom, ela está mandando um recado bem claro de que tem interesses globais a defender. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a chegada de drones, navios não tripulados, guerra cibernética, será que essas categorias clássicas de navios que foram forjadas ao longo de séculos ainda vão fazer sentido? Ou será que a gente está prestes a ver uma nova revolução na forma como classificamos o poder no mar? Fica aí a reflexão.